A história de Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher da cidade de Magdala, localizada perto do mar da Galileia. Sua vida mudou após conhecer Jesus Cristo, que a libertou de 7 demônios. Após esse encontro, Maria Madalena se tornou uma seguidora dedicada de Jesus e foi a primeira pessoa a vê-lo após a ressurreição. Sua história destaca a importância da libertação por meio de Jesus e ensina que, pela fé nele, qualquer pessoa pode alcançar uma nova vida. Maria Madalena foi também uma das mulheres que acompanhavam Jesus e seus discípulos, prestando apoio com seus próprios recursos. Sua devoção era tão grande que ela permaneceu ao lado de Jesus até o final, estando presente na crucificação e testemunhando o sofrimento e a morte de Cristo. O nome Maria Madalena significa Maria de Magdala, referindo-se à cidade de origem. Embora tenha sido liberta de demônios, a Bíblia não afirma que Maria Madalena foi uma prostituta. Essa associação surgiu de interpretações equivocadas de outras passagens sobre mulheres pecadoras. Mas o texto bíblico não a liga diretamente à prostituição. Tamanha era sua dedicação a Cristo que, após a morte de Jesus, Maria Madalena foi uma das primeiras a ir ao sepulcro com outras mulheres para ungir seu corpo. Porém, ao chegar, encontrou o túmulo vazio. Enquanto chorava, Jesus apareceu a ela, mas no início ela não o reconheceu. Só quando ele a chamou pelo nome, Maria, ela percebeu ser o Mestre ressuscitado. Jesus, então, pediu para Maria Madalena levar a notícia aos discípulos, fazendo dela a primeira testemunha da ressurreição. Com grande emoção, Maria Madalena correu para anunciar aos apóstolos sobre sua morte. Não há registros bíblicos ou históricos confiáveis. Algumas tradições afirmam que ela se retirou para Éfeso, onde teria vivido até o fim de seus dias, enquanto outras sugerem que ela passou seus últimos anos na França. No entanto, essas histórias não são verificadas. Principais acontecimentos na vida de Maria Madalena: libertação de 7 demônios. Maria Madalena é curada por Jesus de 7 demônios, marcando o início de sua transformação e devoção a Jesus. Seguidora de Jesus. Após sua cura, ela se torna uma seguidora dedicada de Jesus, ajudando a sustentar o ministério dele e dos discípulos com seus recursos. Presença na crucificação de Jesus. Ela esteve presente durante a crucificação de Jesus, assistindo de perto seu sofrimento e morte, ao lado de outras mulheres e do apóstolo João. Encontro com Jesus ressuscitado. Jesus aparece para Maria Madalena no sepulcro vazio. Inicialmente, ela não o reconhece, mas quando ele a chama pelo nome, ela o reconhece. Anúncio da ressurreição de Jesus. Maria Madalena recebe a instrução de Jesus para informar os discípulos sobre sua ressurreição. Ela se torna a primeira a anunciar a boa nova aos apóstolos. O que podemos aprender à vida de Maria Madalena? A história de Maria Madalena oferece lições para o nosso aprendizado na fé. Sua experiência de libertação dos demônios demonstra o poder transformador de Jesus. Ela teve a sua vida renovada através do poder de Cristo. Maria exemplifica a importância do arrependimento e da nova vida em Jesus, mostrando que todos têm a oportunidade de começar de novo. A dedicação de Maria Madalena ao ministério de Jesus destaca a importância de servir e apoiar uns
aos outros. Ela usou seus recursos para ajudar Jesus e seus discípulos, evidenciando que o verdadeiro discipulado, sua presença na crucificação, demonstra a sua coragem e fé, mesmo em um momento de dor e incertezas, ao ser a primeira vez Jesus ressuscitado e anunciar a ressurreição. Maria Madalena também nos ensina a importância de ser uma testemunha da fé, compartilhando a boa nova com outros. A vida de Maria Madalena nos inspira a buscar a verdadeira transformação em Jesus, a servir com generosidade e a compartilhar a esperança e a alegria da ressurreição de Cristo. A relação entre Jesus e Maria Madalena. A relação entre Jesus e Maria Madalena é marcada por uma profunda transformação de vida. Maria Madalena, originária da cidade de Magdala, foi inicialmente curada por Jesus de 7 demônios. Esse ato de cura transformou sua vida e ela se tornou uma das seguidoras mais próximas e dedicadas de Jesus. Depois de ser curada, Maria Madalena passou a seguir Jesus e a ajudar no seu ministério com seus próprios recursos. Ela estava tão dedicada que permaneceu ao lado de Jesus até nos momentos mais difíceis, incluindo a crucificação. Enquanto muitos discípulos se afastaram, Maria Madalena e outras mulheres valentes estavam presentes, observando de perto o sofrimento e a morte de Jesus. Após a crucificação, Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus no domingo seguinte para ungir o corpo, mas encontrou o túmulo vazio. Jesus ressuscitado apareceu a ela, mas no início ela não o reconhecia. Quando ele a chamou pelo nome, ela o identificou e recebeu a missão de anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena então correu para informar os apóstolos sobre o que havia testemunhado, proclamando: "Eu vi o Senhor." Os discípulos inicialmente duvidaram do testemunho de Maria Madalena, como mencionado em Marcos 16 e 11. No entanto, sua mensagem é considerada crucial, porque ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus e a anunciar a boa nova aos outros. Jesus expulsa 7 demônios de Maria Madalena. A história de como Jesus conheceu Maria Madalena e a libertou dos 7 demônios é narrada no Evangelho de Lucas. Segundo o relato, Maria Madalena era uma mulher que havia sido atormentada por demônios, e Jesus a encontrou em um estado de grande sofrimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, é relatado que Jesus curou Maria Madalena de 7 demônios. Esse evento marcou um ponto crucial em sua vida, simbolizando sua libertação e o início de sua transformação. Embora o texto bíblico não ofereça muitos detalhes sobre a cura, a expulsão dos demônios representa uma profunda mudança em sua vida. A expulsão dos demônios e a cura de Maria Madalena também foi importante porque demonstram o poder e a autoridade de Jesus sobre forças malignas. Análise bíblica. A verdade sobre Maria Madalena. Há muitos mitos e lendas associadas à vida de Maria Madalena. Por exemplo, na Bíblia, não há nenhuma referência que ela tenha sido prostituta ou uma mulher promíscua. Apesar disso, na cultura popular, Maria Madalena é comumente conhecida como a pecadora arrependida. Mas da onde terá vindo essa ideia? Para compreendermos realmente quem foi essa figura intrigante, é preciso olhar para as Escrituras, separando os fatos das interpretações errôneas e mitos acumulados ao redor da Maria Madalena. Juan, Maria Madalena era prostituta? Nada nos relatos bíblicos indica
que Maria Madalena tivesse sido prostituta. Essa ideia surgiu de interpretações incorretas de outras passagens do Novo Testamento. Maria foi confundida com a mulher pecadora que ungiu Jesus e também com Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que também ungiu os pés de Jesus. Essa confusão interpretativa foi difundida por um sermão do Papa Católico, Gregório I, que juntou 3 personagens bíblicas em uma só. A anônima pecadora, Lucas 7:36 a 38, Maria de Betânia, João 12, 1 a 3 e Maria Madalena. Uma leitura cuidadosa dos evangelhos revela que essas 3 mulheres são bem distintas. As unções em Jesus realizadas pela pecadora e por Maria de Betânia ocorreram em momentos e lugares diferentes. Nenhuma dessas mulheres era Maria Madalena. Portanto, a história de Maria Madalena não deve ser confundida com a de outras mulheres na Bíblia. Como foi feito, cada uma delas são personagens diferentes com a sua própria história. Tu, Maria Madalena, era esposa de Jesus? Maria Madalena não foi casada com Jesus. A Bíblia não relata que Jesus tivesse se casado, como também não há nenhuma evidência real de que isso tenha acontecido. Quando Jesus estava na cruz, ele pediu para que João cuidasse da sua mãe, Maria, mas não pediu para que cuidasse de alguma suposta esposa. Como seguidora fiel, Madalena acompanhou Jesus durante sua missão na Galileia, testemunhando muitos milagres e sinais. Certamente, ela foi uma seguidora próxima dele, mas isso não significa que ela tivera um relacionamento amoroso com Cristo. Apesar de alguns livros e filmes abordarem essa questão, não há nenhuma evidência histórica para isso. Não haveria porque a Bíblia ocultar que Jesus era casado, se isso fosse verdade. Casar não é pecado. Ela nos conta, por exemplo, que o apóstolo Pedro e outros eram casados. Outra evidência bíblica que nos indica que Maria Madalena era somente discípula de Jesus e não sua esposa é que na manhã da ressurreição, ao reconhecer a Jesus, ela exclamou mestre e não marido. Maria reconhecia Jesus como seu líder e Senhor, não como esposo. Maria Madalena teve filhos com Jesus? Maria Madalena não teve filhos com Jesus. Essa alegação falsa é levantada por obras literárias e cinematográficas, como a última tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis e, mais recentemente, Dan Brown em O Código da Vinci. Mas não há indícios na Bíblia, bem como nenhum registro histórico dos tempos do Novo Testamento sobre supostos filhos de Jesus. 4. Maria Madalena foi uma apóstola ou uma líder na igreja primitiva. Maria Madalena não era apóstola. Embora Maria Madalena tenha sido uma discípula próxima de Jesus e testemunha de sua ressurreição, a Bíblia não a classifica como apóstola no mesmo sentido que Pedro, Paulo e outros. Ela foi uma seguidora fiel e a primeira a ver Jesus ressuscitado, João 20:11 a 18. Mas não há evidências bíblicas de que ela tenha exercido um papel de liderança formal. Na igreja primitiva, 5, Maria Madalena era a mulher adúltera que Jesus salvou. A mulher adúltera não se refere a Maria Madalena. A mulher adúltera, apresentada em João 8, 1 a 11, é outra figura com quem Maria Madalena é frequentemente confundida. A Bíblia, no entanto, não identifica essa mulher como Maria Madalena. A identidade da mulher adúltera permanece anônima nas Escrituras. 6. Maria Madalena foi possuída por 7 demônios
porque era uma grande pecadora. Lucas 8:2 menciona que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, mas não fornece detalhes sobre a natureza do seu problema. A possessão demoníaca na Bíblia é mais frequentemente associada à doença ou aflição, não necessariamente a um comportamento pecaminoso. Portanto, dizer que Maria Madalena era uma grande pecadora antes de encontrar Jesus é especulação e não está baseada no texto bíblico. Observa como morreu Maria Madalena. A Bíblia não menciona sobre a morte de Maria Madalena. Depois da ascensão de Jesus aos céus, não encontramos nenhum outro relato na Bíblia Sagrada sobre ela. Algumas tradições dizem que depois que Jesus ressuscitou, Maria Madalena e um grupo de cristãos foram expulsos da Judéia e se refugiaram no sul da França. De acordo com essa teoria, Maria Madalena pregou para muitas pessoas na região de Marselha e fundou ali uma comunidade cristã que vivia numa gruta onde se dedicavam à oração e reflexão.